departamento médico do Atlético, notícias ruins para o torcedor. Goleiro Everson, positivo para a Covid, não poderá jogar contra o Independente Del Valle. Keno passou por exame de imagem, confirmou lesão no adutor da coxa. É que o Atlético não confirmou de 4 a 6 semanas, mas o que tem de gente que chuta, porque é um negócio meio lógico, né? Dependendo do grau, o tempo de recuperação, é isso mesmo, de 4 a 6 semanas e tal. Só que isso acontecia há algum tempo, né? Hoje o tratamento também evoluiu e tal. Não sei quanto tempo ele vai ficar fora, o Atlético não informa. Agora, mais uma perda importante. Você já tinha perdido o Dodô, você estava sem o Vargas, agora você perde o Keno, aí junta com jogadores que necessariamente foram vendidos e o Atlético acaba ficando enfraquecido, porque aí o Turco já tem que começar a trabalhar com jogador improvisado, né? Ou com jogador que está longe de ser titular, jogando ali pela esquerda. Quem será que ele vai armar? Como é que será que ele vai armar o time para quinta-feira? Quem joga pelo lado esquerdo? Quem vai jogar pelo lado direito? Ele vai ter que mexer na formação. Aí o Mariano, a boa notícia é que o Mariano volta. E aí? Ele mantém o Guga e o Mariano vai entrando aos poucos, vai voltando aos poucos? É o assunto, ou um dos assuntos em destaque a partir de agora aqui do nossos Donos da Bola. Você participa conosco, nosso WhatsApp está aqui em cima, 997727663. Simbora, Vitão! Prazer te receber aqui. Notícias ruins, a possibilidade, a necessidade de mexer mais uma vez num período importante, perdeu jogadores importantíssimos, já que ele tem um elenco enfraquecido com as saídas e vendas também, Vitão. Prazer te receber aqui. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Everton. Prazer. Boa tarde aos companheiros, boa tarde ao telespectador. Faz parte de um processo da temporada, né? O Atlético seguiu esse caminho, vendeu o Savarino, vendeu o Dila, que vão fazer falta nesse momento com o Keno fora. O Pavão tá para chegar, mas vai poder estrear só em julho, né? E vai depender da condição física, né? Ele não joga desde dezembro. Mas por esse período de temporada, né, vamos dizer assim, a arrancada do Campeonato Brasileiro, esse começo de fase de grupo, começo da Libertadores, a fase de grupo, eu acho que ainda o elenco é mais suficiente. A preocupação, eu acho que é a partir do segundo semestre. E quando afunila tudo, as decisões das Copas, porque também o jogo seguinte contra o Brasiliense também, a gente não pode lamentar tantos desfalques. Ô, Cabido, hoje a gente falava pela manhã, lá na Rádio 98, a questão de como é que ele vai montar essa frente do Atlético, né? Quem joga pela esquerda? Ontem eu estava batendo um papo com o Grício e o Gomide, eles acham que não será o Ademir jogando pela esquerda, não. O Ademir é um jogador que faz bem o lado contrário, o lado direito, mas aí talvez um meia atuando por ali. Agora, certo é que, além da questão do Everson, aí agora tem a questão do Everson e ver com quem ele teve contato também, né? Para saber se não pode pintar mais alguém. Assintomático, ele está assintomático, o Atlético informou até que reforçou os protocolos e tal, porque a Covid está aí, né, gente? E em casos graves, obviamente, não acontecem, porque a maioria da população está vacinada, né? Mas os que não vacinaram é que estão no bico da maritaca mesmo, né? E tem que ficar realmente preocupados, todos eles. Agora, o Atlético reforça os protocolos, mas tem que saber se não pode aparecer mais algum jogador que, de repente, pode ter tido contato aí com o Everson. Mais problemas, Cabidão, mais problemas, porque a gente falava de manhã. Vendeu porque precisava vender. O Diego Costa saiu. Você perdeu o Dodô, você perdeu o Vargas, você perde o Keno. Aí depois a culpa é do Turco. Boa tarde, Everton. Boa tarde. Buenas, boa tarde a todo mundo aqui, aos companheiros. O Atlético, ele ainda pode se dar o luxo porque tem um elenco muito interessante, né? Um elenco muito bom do Atlético. Mesmo com esses problemas que a equipe do Turco Mohamed ainda tem, ele pode colocar ali, por exemplo, o Nacho, pode jogar até mesmo, a gente tá falando do Rubens, né, da meninada que o Atlético tem, pode colocar o Rubens jogando como meia esquerda ali, por que não? Jogando o Ademir como segundo atacante, colocando o Hulk um pouco à frente, dá pra fazer mas isso, né? Teria que tirar ou o Zarate ou o Nacho. Né? Teria que tirar alguém. Mas dá para fazer. Então, é um jogo importante porque a gente vai poder também ver algumas possibilidades que o Turco tem em relação ao padrão tático que esse time vem demonstrando, né? O Del Valle é um time interessante, é um time bom, é um time que já apresentou problemas para outras equipes durante esta própria Libertadores, como outras temporadas também. Mas eu acredito que o Atlético ainda tenha um elenco com muita qualidade para poder desempenhar uma função ofensiva interessante ali, viu, Everton? Ô, Dola, e se... Vamos lá, vamos conjecturar. Vamos falar, inclusive, absurdos. E se ele mete 3 zagueiros e adianta o Arana? Pode ser uma. Júnior Alonso,
Mas Não sei se eu gosto da opção, Que não. Eu acho isso? que ele não vai Como inventar assim? muito, não. Ele já tomou muita porrada por causa de invenção. ele tem sido mais pragmático. Acho que agora nas- ele tá nas escalações, jogando mais né? simples Mas aí. Acho que ele não vai o mais inventar muito, simples não. dele seria o quê? Com o Nacho caindo pela esquerda? Bom. Com o Ademir aberto e o Hulk mais enfiado? Primeiramente, boa tarde Buenas. para todo mundo. Boa tarde, pessoal de casa também. Eu acho que ele não vai inventar muito, vai colocar o Ademir na direita e vai deixar o Zaratio mais pela esquerda, que é algo que já aconteceu Zaratio, também. e não o o próprio Nacho. Zaratio. Acaba que o Zaratio e o Nacho trocam muito de posição também, né? Os dois têm essa facilidade de movimentação, mas eu acho que ele vai por esse caminho, que é um caminho um pouco mais seguro. Não acho que ele vai inventar muita moda, não. Tem a opção do Rubens, que o Cabito falou bem, e realmente o Atlético tem elenco suficiente para vencer a partida. Não creio que vai ser um problema a esse ponto. Mas aí entra aquela questão, né? Você tem a opção a menos no banco, aí de repente você, vou apostar no Ademir. Aí o Ademir entra em campo, não está fazendo uma boa partida, quem que você vai chamar do banco para poder substituir o Ademir e fazer o time, né, chegar ao resultado? Então você já fica mais limitado na hora de mexer na equipe, Já né? tá, né? Já tá assim, já não tem o Vargas, por exemplo, que é um cara que vinha entrando muito bem na equipe. Então ele perde opções de banco na hora que ele chama alguém do banco para poder substituir o É o titular banco dele, dele né? que já está enfraquecido. E nós não estamos falando de qualquer jogador, né, Everton? Nós estamos falando do Keno, que é o grande facilitador de jogos do Atlético, né? O Keno é o cara que ele pode confiar o tempo todo para no 1 contra 1 decidir uma partida. E o Atlético vai ter um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. O adversário vem de 5 vitórias no campeonato e está precisando vencer se quiser classificar, está correndo risco, inclusive, de já ser eliminado caso perca para o Atlético. Então, é um jogo difícil, o Turco vai ter aí que se virar um pouquinho. Acho que ele não vai inventar E no jogo de ida ele usou 3 zagueiros. no jogo de ida. Ele Pois usou é, 3 mas a minha zagueiros, é pergunta verdade. casou um pouco com isso, porque agora mais pela necessidade. Porque se você olhar para a necessidade do primeiro jogo e para agora, ele avançar o Arana pode ser No uma primeiro jogo boa. ele quis espelhar, né? Porque é a maneira como o Del Valle joga. Pois E é, era e a será questão que da amanhã, altitude. será que quinta não poderia ser? É uma possibilidade, como o Cabedu disse, o Rubens também jogou como, vamos dizer assim, um ponto esquerdo, meio pela esquerda, contra o Atlético Paranaense na segunda rodada. Então, sim, tudo que foi falado aqui ele já fez em algum momento. Não O seria que o assim. Turco não fez, né, gente? O Turco já fez muita coisa, né? Ele gosta de usar também o Arana com o Rubens juntos, porque fica meio que uma dupla, né? Já que o Rubens também joga agrada. como lateral. Me agrada. E hoje eu Um falei cobre o outro, E hoje- dá nós uma vamos até dinâmica falar. boa também. Vamos até falar desse assunto, porque hoje pela manhã estava falando exatamente sobre isso. Porque quando alguns garotos começam a pintar lá no Grêmio, no Atlético Paranaense, aí os caras, tem um garoto lá, bola demais. Mas aqui, cara, aqui é uma dificuldade, se escala, tá na gaveta do Turco. Se escala 1, 2, 3 vezes, tá forçando a barra para vender. É só para dar vitrine. Entendeu? Só que um jogador da qualidade do Rubens, atuando fora daqui, aí, trabalho bem feito da base lá, os caras estão revelando, né? O Grêmio é um grande revelador e tal. Que é um Mas exemplo. ninguém Fica tá de dizendo olho que não nesse jogador seja. aí, tá surgindo bem, mas é. quando tá aqui, não, tem que ter cuidado. Que é um Tem que exemplo cuidar, legal, tá escalando né? demais. Não, pra que correr esse tipo de risco? Cara, mas Não é como hora que- de queimar o Como é que garoto? nos outros clubes é legal e aqui não é? Um exemplo legal é, o pessoal lamenta muito a saída, por exemplo, do Johan nem tanto, mas do Natan, que foi pro Fluminense. O Natan, ano passado, no Brasileiro, ele disputou 22 jogos, fez 2 gols e deu 3 assistências. O Caleb, em 14 jogos, não fez gols, mas deu 3 assistências, com 8 jogos a menos, e números parecidos. Caleb, Eu que é sou- bom jogador também. Eu sou a favor. Felipe Felício, Neto, Rubens. Mas contra o Brasiliense, né? Por exemplo, qual outro? Eu falei 3 já, dá mais um aí. Neto. Caleb. Você poderia falar do Caleb, Savinho também, mas o Savinho, Savinho já já tá saiu. vendido. Já- né? já Venderam o vendido, Savinho é. antes dele jogar, então a gente nem sabe se a venda foi boa ou ruim, né? Contra o Brasiliense, sim. Contra o Brasiliense Sim, principalmente, né? Sim, a vantagem é muito grande. É, A vantagem é tranquilo. muito grande, dá para arriscar. Pra quinta, que vai óbvio ele acontecer fazer isso, inclusive, Eu né? acredito que tem que acontecer isso. Pra né? quinta, ele deve ir no óbvio, na minha opinião, tá? Zaratio, Nacho, Ademir, Hulk. Eu acho que